Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast aqui do canal Porque Assisto Filmes. E como 2024 está chegando ao fim, eu não poderia deixar de citar os filmes que eu mais gostei em 2024. Eu confesso que foi um ano que eu não acompanhei muitos lançamentos, não fui muito ao cinema, não fiquei atento ao que lançava nas plataformas de streaming, mas alguns filmes eu já estava esperando e pude conferir, e outros eu tive uma grata surpresa. E foi pensando nisso que eu quis fazer o meu top 7 dos melhores filmes de 2024. E se por acaso você chegou no canal agora, não conhecesse meu projeto, já chegue dando aquela curtida massa que você ajuda na movimentação desse vídeo dentro do YouTube. Se inscreva no canal que você ajuda muito na movimentação desse material dentro do próprio YouTube. E venha me seguir no Instagram também, que eu falo de outras artes por lá que eu não trago aqui para este projeto. Beleza? Sem mais delongas, vamos para a vinheta e para o primeiro filme desse meu top 7. Bem, o primeiro filme aqui que começa essa lista é de um cineasta que eu particularmente gosto bastante, eu já acompanho o trabalho dele há um bom tempo, que é o Alex Garland. Ele faz filmes que questionam bastante certos comportamentos humanos, e aqui em Guerra Civil ele faz a mesma coisa, só que direciona a sua narrativa para um contexto mais político envolvendo a guerra entre uma nação, que no caso aqui seria os Estados Unidos. E o interessante é que durante o seu longa você percebe que ele quer trazer uma pegada quase que documental, jornalística mesmo, e isso faz com que tudo fique mais verossímil, que aquela possível situação aconteça. E as cenas de ação, que são muito intensas, muito graças à sonoplastia, faz com que você fique imerso em toda aquela situação. É um filmão tenso, intenso, tem ótimas cenas de ação, talvez seja no quesito de ação dos melhores filmes do ano, né? E a atuação de Wagner Moura e da Kristen Dunst são maravilhosos. Se você não assistiu, assista Guerra Civil, que é um filmaço. Próximo filme da minha lista se trata de uma continuação, no sentido cronológico da palavra, de uma das maiores franquias de terror sci-fi do cinema, Alien. E aqui, no caso, seria Alien Romulus, que dá continuidade aos eventos de Alien, o Oitavo Passageiro, sobre o olhar de Fede Alvarez. Um outro diretor que eu também gosto bastante. Muita gente questiona, né, a adaptação do Evil Dead que ele fez, que perdeu aquela essência apresentada no Sam Raimi, mas eu de uma certa forma gosto porque ele trouxe algo mais cru, mais visceral, com até certos questionamentos, até pontos críticos sobre os efeitos de um vício na vida de uma pessoa. É um filme bem legal. E fez também O Homem nas Trevas, um filme extremamente tenso e que prende a sua atenção do início ao fim. E aqui em Alien Romulus você percebe que ele respeita toda a estrutura vista no filme de 79 do Ridley Scott, junto à tensão presente em Alien, o Resgate do James Cameron. E isso faz com que essa continuação seja extremamente tensa, tanto que é um filme que você percebe que é bem dirigido, tem uma fotografia belíssima e traz toda aquela apreensão vista no jogo Alien Isolation. Quem já jogou sabe mais ou menos do que eu estou falando. Fora que existe um texto bem sutil ali envolvendo um processo de inclusão, algo que eu achei bem legal que o Fede Alvarez trouxe aqui para essa obra. A única ressalva que eu tenho para falar desse filme não é algo que me incomode tanto, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. É que Alien Romulus, apesar de ser um filmão de terror sci-fi, parece que ele se assemelha muito a filmes que a gente já viu dentro da própria franquia, como o próprio Alien, o Oitavo Passageiro, que é a base de tudo, Alien, o Resgate, como eu citei, e também tem um pouco de Alien, a Ressurreição. Mesmo assim, não deixa de ser um excelente filme, e para mim é top 3, um dos melhores filmes da franquia Alien disparado. Ainda dentro do gênero sci-fi, eu não poderia deixar de falar de uma adaptação que muita gente estava esperando, que é a de Duna, onde o livro por si só já é um épico, já é um clássico da ficção científica, e muita gente estava na expectativa o que é que o Denis Villeneuve ia fazer nessa parte 2, e eu acho que ele cumpriu o papel maravilhosamente bem. E eu falo isso tanto no quesito de construção realmente do universo, é um filme que você percebe que é épico em escala e em história, você sente a grandiosidade do mundo do Frank Herbert em tela, e isso faz com que a própria história seja muito empolgante, com atuações fortíssimas, e em cima disso ainda traz uma ideia interessantíssima do que define um verdadeiro líder ou herói para um povo ou uma nação. Inclusive vale dar destaque aqui ao Timothée Chalamet, que faz um trabalho maravilhoso aqui. É um ator que eu já gosto bastante, mas nessa segunda parte, Duna parte 2, ele entregou um trabalho fantástico. Se você por acaso ainda não assistiu Duna parte 2 e gostou da parte 1, ou até mesmo já leu o livro e não assistiu nenhuma das partes, com certeza a parte 2 vai fazer com que você se sinta lisonjeado de ter assistido essa adaptação.
Esse filme de agora que eu vou citar, ele já foge da ficção científica, né? Digamos que seja um filme mais crível, né? Podemos enquadrar ele ali no gênero de drama. E que é dirigido por um cineasta que eu também gosto muito, chamado Luca Guadagnino. E aí eu soube que ele ia lançar Rivais. Só o fato de ter Luca Guadagnino já me chamou muita atenção e eu fui conferir. E eu saí extremamente excitado do cinema, né? Quem assistiu entende porque que eu falei essa palavra. E a forma com que o Luca Guadagnino constrói sua história, envolvendo sensualidade, desejo, cobiça, traição, amizade e também o sexo, é muito interessante porque ele faz tudo isso relacionado a um esporte em si, que é o próprio tênis. E a forma com que o diretor entrelaça as sensações, esses sentimentos, esses desejos é interessantíssimo. Tem um trabalho aqui de atuação feito pela Zendaya que você, meu amigo, fica bem empolgado, tá? Eu não vou dar muitos detalhes porque é um filme que você precisa assistir e conferir suas nuances para entender mais ou menos o que eu estou dizendo. E outro ponto de destaque, que é uma questão mais técnica, é a trilha sonora, com a mescla de batidas meio retrô, eletrônica, e contrasteia muito bem com a história, a favor, né, de que tudo aquilo soe bem, digamos, peculiar. É um filme que eu gostei bastante, não estava esperando, não vi nem trailer e assisti e foi uma grata surpresa. Filme maravilhoso e eu não poderia deixar de fora dessa lista. Mudando agora totalmente de gênero, eu vou falar de uma animação que eu assisti recente, tem uma semana mais ou menos, da DreamWorks, chamado Robô Selvagem. E gente, que maravilha de animação, viu? Eu confesso que tinha um bom tempo que eu não me emocionava tanto, eu não chorava tanto assistindo a animação como aconteceu em Robô Selvagem. E quando você lê a sinopse ou vê o trailer, você imagina que vai ser algo emocionante, mas quando você entende a proposta que envolve a figura de um robô construído através de uma IA, é de um encantamento que emociona qualquer pessoa. Você percebe que é um filme sutil, que traz muitos assuntos envolvendo amizade, maternidade, inclusão, união, quebra das próprias crenças, tudo isso em prol do que te faz melhor. Ou seja, você percebe que existe um processo ali até de autodescoberta, e isso é maravilhoso. Eu não acho que seja um filme perfeito, trazendo aqui um pouco do meu olhar crítico, né? Eu acho que ele tem umas questões que são muito aceleradas, a montagem ali não ajuda muito. Só que o texto, ele é tão cativante, é tão lindo, é tão sutil, tão emocionante, que esses erros, esses problemas acabam se tornando descartáveis. Robô Selvagem, facilmente, eu falo isso sem medo de errar, é uma das melhores animações que eu tive o prazer de assistir nos últimos, sei lá, 3 anos. Bem, gente, chegando agora no meu segundo lugar, ou seja, no segundo melhor filme que eu assisti esse ano, eu vou falar de uma produção que se trata de um terror sci-fi com elementos de body horror, dirigido por uma cineasta francesa chamada Coraline Fargo. Desculpe, gente, meu francês é péssimo, né? Mas eu tentei falar o nome dela aqui. Eu já acompanhei o trabalho dela anteriormente, chamado Vingança, um filmaço que se enquadra ali dentro do subgênero francês de terror New French Extremity. E a proposta que ela entrega aqui segue um pouco da mesma ideia, só que caminha para uma crítica sobre a desvalorização de certos atores ou de certas pessoas dentro da indústria devido à sua beleza já ter se tornado, digamos, datada, né? E o que é muito interessante é que a diretora usa todo o absurdismo do body horror para contar uma história que envolve a própria desvalorização de pessoas dentro da indústria diante da própria beleza que não é mais atrativa. E em cima disso o roteiro ainda traz uma ideia envolvendo a necessidade de você ser linda o tempo todo para a própria aceitação do seu meio. É um filme bizarro, absurdo, grotesco, questionador e, em cima disso, bastante crítico. Principalmente sobre os padrões de beleza sociais que nós procuramos ter o tempo todo. E tudo isso que eu falei é sustentado em cima de duas atrizes maravilhosas. Minha crush, Margaret Qualley, todo mundo, né, tem sua crush no cinema, e pela maravilhosa Demi Moore. Ambas as duas sustentam toda a proposta do filme do início ao fim. Por pouco não entra na minha lista de melhor filme do ano, mas teve um outro que eu vou falar agora pra vocês que mexeu mais comigo. Mas se você ainda não assistiu A Substância, assista porque é um filmaço. Bem, gente, para finalizar minha lista aqui, eu vou falar do filme que mais mexeu comigo, que mais me emocionou no cinema, e se trata de uma produção nacional chamado Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles. Ele é um cineasta que eu já acompanho há um certo tempo, eu gosto muito da forma sutil, da forma quase natural com que ele conta as suas histórias, e aqui em Ainda Estou Aqui não foi diferente. E quando eu soube que ele ia contar a história ainda de como foi o sumiço, né, do Rubens Paiva, já criou um interesse ainda maior em mim.
Porém, existe um ponto interessante aqui. Como é um filme que fala propriamente da ditadura militar, você meio que cria um norte na sua mente de como é que a narrativa vai se comportar, qual a direção a história vai seguir. E muito pelo contrário, ele mostra os efeitos da ditadura na vida das pessoas, das famílias que tiveram seus entes queridos desaparecidos, né? Não posso usar outra palavra, né? Porque senão o YouTube vai me bloquear aqui. E a forma com que o Walter Salles conta isso através das câmeras é de uma sensibilidade absurda. É um filme extremamente tocante, profundo, com atuações pesadíssimas, mas nada que beire o exagero. É tudo apresentado aqui de uma maneira natural. Como eu falei, a sutileza aqui transpira toda a obra o tempo todo. E a atuação da Fernanda Torres, se eu pudesse, eu chegava perto dela e dava um abraço e agradecia por tudo que ela entregou nesse filme aqui. Se você ainda não assistiu ainda, estou aqui, meu amigo ou minha amiga, assista, porque é um filme maravilhoso e com certeza os minutos finais vai fazer com que você queira abraçar também a Fernanda Montenegro. Sem mais detalhes. E é isso aí, gente, sobre o vídeo de hoje, sobre os melhores filmes que eu tive o prazer de assistir em 2024. Como eu falei anteriormente, foi um ano que eu assisti menos filmes, menos lançamentos, né? Mas em 2025 eu vou me entregar mais essa arte que eu gosto bastante e consequentemente vai ter muito mais conteúdos aqui para vocês, beleza? Expõe a opinião de vocês aqui, quais filmes eu deveria incluir na lista, quais filmes eu deveria assistir, eu adoro indicações, né? Se você tiver Instagram, eu peço que você venha me seguir por lá também, porque eu falo de outras artes, como eu citei anteriormente, que eu não trago aqui para o YouTube. Deixe sua curtida que você ajuda na movimentação desse vídeo especificamente dentro do YouTube e assine o canal para você não perder meus próximos conteúdos. Beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e feliz 2025 para todos nós.